Olá, sejam bem-vindos. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Estamos na noite de hoje com uma programação imperdível. O tema será decepções, ingratidões e afeições destruídas. Então o tema promete. Espero que as pessoas entrem na live e que possamos cada vez mais aprofundar esse tema. Seja bem-vindo, Albérico. É um tema muito interessante que nós vamos abordar na noite de hoje. Seja bem-vindo à nossa live do Centro Espírita 9 de Outubro. Nós iremos abordar um tema que diz respeito a sentimentos, emoções, decepções, frustrações, angústias. Cláudia, seja bem-vinda, Cláudia. Seja bem-vinda. Nós temos muito a abordar na noite de hoje. Um tema que mexe com todos nós, não é? Vamos dar só um tempinho para as pessoas entrarem um pouco mais. E aí a gente começa o nosso tema. Então sejam bem-vindos, Albérico, Cláudia. Vamos fazer um mergulho nessa área de emoções, sentimentos, frustrações, traumas, não é? Decepções, angústias. Quem de nós nunca teve uma decepção na vida, não é? Quem de nós nunca enfrentou uma ingratidão? Estão me ouvindo bem? Me deem um feedback aí. Está bom o som? Aldenora, seja bem-vinda, Aldenora, à nossa live. Então, acho que já dá para a gente começar a nossa conversação. Sejam bem-vindos, vamos fazer a nossa prece de agradecimento por essa bendita oportunidade de trabalho na noite de hoje. Mestre Jesus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade do aprendizado, das reflexões que são tão importantes na nossa vida. Abençoa-nos, derrama tua paz, ampara todos os trabalhadores do seno e que sejamos todos nós unidos em prol do bem. Muita paz. Charles, seja bem-vindo. Clemeneto, seja bem-vindo. Vamos lá começar a nossa live da noite de hoje. Decepções, ingratidões e afeições destruídas. Deepak Chopra nos fala que se nós quisermos saber como está o nosso corpo hoje, precisamos lembrar dos nossos pensamentos ontem. Se nós quisermos saber como estará o nosso corpo amanhã, olhemos os nossos pensamentos hoje. Por incrível que pareça, nós somos a única raça biológica do planeta capazes de alterar o nosso DNA a partir das nossas emoções e sentimentos. Também quem nos diz isso é Deepak Chopra. Eu trouxe aqui uma mensagem de Joana de Ângeles que fala sobre as amarguras, não é? O homem amargurado que se faz vítima dos conflitos deve aprender a resolver os desafios do momento, despreocupando-se das ocorrências traumáticas e gerando novas oportunidades. As suas propostas para amanhã começam agora,
não aguardando que o tempo chegue, porque é Ele quem passará pelas horas e chegará àquela dimensão a que denomina futuro. Então, a questão não é sobre nós gerenciarmos as nossas emoções, mas gerenciarmos as reações às nossas emoções. Ora, é interessante que essa questão das emoções são sistemas biocomputacionais gerados pelo nosso cérebro e que desencadeiam reações físicas, reações fisiológicas. Então, a emoção ela está para o corpo como sendo o resultado de comunicações de sinapses neuronais. Então, veja que o trauma é uma palavra em grego que significa ferida e deixa uma cicatriz emocional, né? Então, o trauma é uma sobrecarga emocional. Nessa sobrecarga emocional, existe um dano emocional, um dano que é gerado por alguma ocorrência, por algum fato, por alguma situação, uma experiência, e que gerou dor, uma intensa dor emocional. E essa dor emocional muito dolorosa traumatizou a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura em relação ao sistema afetivo como um todo, né? Então, esses traumas, essas marcas, elas aparecem no nosso cérebro. Então, as nossas experiências negativas, elas ficam registradas no nosso inconsciente. Mas, apesar de estarem registradas no inconsciente, esses traumas, essas memórias geram muito sofrimento. E, por incrível que pareça, essas memórias, elas passam a interferir em nossas vidas e trazem muitas vezes sentimentos como impotência ou sentimentos de que você não tem valor, que você não foi admirado, que você não merece ser amado, que você não merece ser feliz. Então, a questão das decepções, das ingratidões, as afeições destruídas, vejam, tudo isso é muito traumático, tudo isso gera um sofrimento emocional muito intenso naquele que vivencia essas experiências, não é? Afeições destruídas, decepções, ingratidões, quem de nós não vivenciou esse tipo de experiência? Todos nós vivenciamos esse tipo de experiência. Então, a memória traumática, ela pode alterar o nosso equilíbrio psicológico, biológico e social. Então, isso pode trazer repercussões em futuras experiências que nós venhamos a desenvolver. Ora, a lembrança desses episódios traumáticos, ela pode disparar formações de padrões ofensivos, padrões comportamentais e padrões mentais. Então, por exemplo, eu posso, através de uma experiência traumática, desenvolver um medo profundo de novos relacionamentos. Uma experiência traumática pode me trazer danos emocionais ao ponto de me impossibilitar viver novas experiências emocionais e afetivas com outras pessoas. Então, esses desajustes emocionais, todos nós, em graus variados, poderemos ter vivenciado em algum momento. Então, há de se perguntar, eu vivenciei algum trauma? O que gerou esse trauma na minha vida? Como eu posso enfrentar esse trauma? Então, cada pessoa reage de uma forma diferenciada diante de situações traumatizantes. Nós passamos por muitas perdas na nossa vida. Nós passamos por perdas financeiras, perdemos empregos, perdemos entes queridos,
Nós passamos pela perda da própria saúde, a perda da juventude. Agora, até que ponto esse processo de vivenciamento de perdas nos traumatizam? Então, a forma como eu enfrento cada situação dolorosa vai depender de uma trajetória de vida que eu estou percorrendo. Essa trajetória de vida, ela vai ser materializada por um conjunto de crenças, valores, sentimentos, propósitos de vida que nós temos, que são absolutamente distintos entre todos nós. Então, as minhas crenças podem não ser as suas. Os meus valores, visão de mundo, ideias preconcebidas sobre comportamentos, julgamentos que eu venho a realizar, tudo isso é um somatório que se traduz em relação às experiências que eu vivenciei e vivencio nessa atual encarnação. Então, o mesmo fato, o mesmo acontecimento pode ter impactos diferenciados a partir de quem as vivencia. Ou seja, eu interpreto um fato de uma forma diferente de como você interpreta esse mesmo fato. Então, o que pode ser altamente doloroso para mim pode não ser doloroso por outra pessoa que possa ter passado pela mesma experiência que eu passei. Então, o trauma, a experiência traumática tem a ver com fatos, situações ocorridas que tenham nos impactado profundamente na nossa trajetória de vida, na nossa estrutura emocional e psicológica, tá certo? Então, cada pessoa reage de uma forma a depender da estrutura emocional que ela possui. Isso é um primeiro ponto que nós gostaríamos de abordar na temática de hoje. Então, a forma como eu interpreto as situações, os fatos, as ocorrências, dependerá da minha estrutura emocional, do meu mundo subjetivo. E essa minha subjetividade vai dar o tom da interpretação desses fatos. Então, o que para um é muito doloroso, para uma outra pessoa, uma experiência já não é tão dolorosa assim. Então, situações traumáticas, situações que geram muitos sofrimentos na nossa vida, apresentam sintomas. Quais seriam os sintomas de uma situação traumática emocional? Choque, negação, descrença, culpa, sensação que aconteceu algo muito ruim e que você colaborou para que isso acontecesse, sentimento de vergonha, de culpabilização. E isso ocorre muitas vezes em situações de abusos físicos, sexuais, medos que nós vivenciamos, experienciamos na nossa vida. Veja, toda lesão psíquica que acarreta um trauma emocional precisa ser curada. As nossas feridas emocionais precisam ser cicatrizadas. Se todas as vezes que eu me lembro de um fato ocorrido há 2, 5, 10 anos, 15 anos atrás, as mesmas emoções, os mesmos sentimentos vêm à tona, é porque, na verdade, eu não consegui gerenciar esse fato, este abalo emocional, esta situação traumática. Eu não me libertei do próprio trauma. E o trauma ainda está como uma ferida aberta, dolorosa dentro de mim. E eu preciso tratar essa ferida, eu preciso cuidar dessa ferida. Então veja que o trauma, ele apresenta sintomas emocionais e sintomas físicos, não é? E tem várias causas. Quais seriam os sintomas físicos de um trauma, de um profundo abalo emocional psicológico? Tremores, batimento cardíaco, sudorese, sintomas de ansiedade, confusão mental, dificuldade de concentração, insônia, pesadelo, fadiga, inclusive até paranoia. Veja, são vários os sintomas.
que o nosso corpo apresenta e que o nosso cérebro apresenta também. Isso tem várias causas. Eu posso ter vivenciado uma experiência traumática através de acidentes, assaltos, sequestros, perdas de relacionamentos, estresse contínuo, rompimento de relacionamentos, humilhação, decepção, expectativas frustradas e situações absolutamente inesperadas. Então, quais seriam os indícios de uma situação traumática na nossa vida? Quando começa a surgir na nossa vida memórias recorrentes, eu sempre lembro das mesmas coisas que são associadas, emoções perturbadoras, angústias, tristezas, mágoas, sensação de perigo, apreensão. A qualquer momento vai ter uma situação explosiva que eu me sinta ameaçada. Então veja que isso é uma situação muito interessante. Nós precisamos aprender a fazer a leitura das situações traumáticas. Quantos relacionamentos são decorrentes de uma relação passivo-agressivo, não é? Uma relação onde se predomina insultos, onde se predomina situações de indiferença perante a outra pessoa. Eu sou insultada, existem palavras de baixo calão, existem palavras que me ofendem, me agridem profundamente, não é? Então veja que são muitas as situações que ocorrem em que num relacionamento abusivo eu poderei enfrentar situações as mais difíceis de relacionamentos altamente abusivos. E esses relacionamentos abusivos faz com que cada vez mais seja abalada a minha autoestima. Ora, minha autoestima quer dizer que eu deveria ter uma autoimagem positiva sobre mim mesma, mas a minha autoestima é abalada por uma situação traumática. E essa situação extremamente traumática vai proporcionar a mim exatamente um sentimento de que eu não mereço ser feliz, de que eu não pertenço à minha família, de que eu não terei prosperidade na minha própria vida, de que eu não serei jamais bem-sucedida. Veja, a questão do trauma é tão profundo na nossa vida que faz com que muitas vezes nos sintamos incompetentes no gerenciamento do próprio trauma. Incompetentes, inclusive, na área profissional, porque o trauma nos afeta nas diversas dimensões da nossa existência, não é? Então, veja que nós todos deveríamos aprender a desenvolver um processo de comunicação não agressiva. A comunicação não violenta, ela se dá por 4 patamares que nós deveremos aprender. Como é que eu posso aprender a escutar o outro e ser compreendida pelo outro? Como é que minha comunicação se torna efetiva? De que forma eu posso restaurar os meus relacionamentos? De que forma eu posso não reincidir novamente em relacionamentos traumatizantes? Ora, eu preciso aprender a ferramenta da comunicação. E a comunicação, ela é extremamente necessária, porque ela tem tudo a ver com a nossa mente, com a nossa personalidade, com essa subjetividade, com esse mundo subjetivo que somos nós. Ela tem a ver com padrões de pensamentos, com o nível de consciência que nós tenhamos em relação ao que nós estamos falando, expressando na comunicação. Salvo raras exceções, nós somos péssimos no ato de comunicar o que nós pensamos e o que nós sentimos. Nós temos muita dificuldade, muitos bloqueios emocionais. E por que tanto bloqueio? Porque apesar de nós sentirmos,
não sabemos nos expressar com clareza e objetividade. E como nós não sabemos nos expressar com clareza e objetividade, embora eu esteja sentindo e pensando, eu não consigo tornar clara a minha fala. E como eu não consigo expressar o que eu penso, o que eu sinto, o outro não consegue compreender também o que eu estou falando. Quantos conflitos não decorrem de uma péssima comunicação? Ah, mas eu não disse isso que você entendeu. E aí a pessoa que escutou o que eu falei disse, mas você disse exatamente isso. Mas não foi isso que eu quis dizer. Veja, muitos conflitos surgem de uma má comunicação. Compreender o que o outro diz e compreender o que nós dizemos e sentimos e pensamos não é uma tarefa fácil. Então, os conflitos decorrem não só pelas divergências de ponto de vista, mas, sobretudo, na forma como nós nos comunicamos. Na forma como nós expressamos aquilo que nós pensamos e sentimos. Então, a forma como eu expresso o que eu penso, o que eu sinto, vai desde palavras, verbais ou escritas, até gestos comportamentais. A forma como eu me posiciono, o tom de voz, não é? A velocidade, a intensidade da própria voz. Então, é importante nós reconhecermos como nós nos comunicamos com as demais pessoas. A nossa habilidade, a nossa capacidade, a nossa competência de compreender o que o outro pensa e sente. Na comunicação não violenta, nós aprendemos os 4 pilares da comunicação não violenta, que são exatamente observação, sentimento, necessidades e pedido. Ora, no primeiro item da observação, eu me posiciono na condição de observar o que o outro diz. E nesse ato de observar, não existem pré-julgamentos, julgamentos, culpabilizações, críticas e condenações. Eu tenho que ter a capacidade de observar o que o outro fala. Como ele fala, que pensamentos ele reproduz através das suas expressões verbais, quais são os sentimentos que estão por trás de cada palavra que ele diz. Então veja, nessa primeira atitude da observação, eu me concentro, eu destino a minha atenção ao outro. Essa atenção ao outro, ela não menospreza os detalhes. Os detalhes que passam muitas vezes desapercebidos, inclusive nas entrelinhas do que não é dito. Então, quando eu observo o que o outro diz, eu preciso estar no mecanismo de autoconfiança, de autoequilíbrio. A capacidade de analisar e observar sem julgar o outro. Isso que eu estou dizendo a vocês é muito importante. Ora, quantos de nós perdemos excelentes oportunidades nos nossos relacionamentos interpessoais e profissionais porque nós não temos a habilidade da comunicação? Então, se eu tivesse a habilidade da comunicação naquele conflito lá atrás, eu teria evitado que o conflito se prolongasse e que minhas palavras gerassem novos conflitos, novas situações conflitantes. Eu aprenderia a reinterpretar o que o outro estava dizendo. Então, quando existe o processo da fala, da comunicação, eu preciso, num primeiro item, observar atentamente o que a outra pessoa nos fala. O segundo item do processo da comunicação não violenta é eu entender e sentir o sentimento do outro. E compreender os meus próprios sentimentos diante das palavras que são expressas pela outra pessoa. Ora, nós temos 5 emoções básicas: tristeza, alegria, afeto, raiva.
não é? E medo. Essas 5 emoções básicas podem vir à tona no processo de comunicação. Então, tudo bem, eu estou atenta aos sentimentos da outra pessoa, mas eu estou atenta aos meus sentimentos também. Ou seja, as palavras que são proferidas pela outra pessoa, quais são as emoções que elas estão gerando dentro de mim. Então, quando eu faço a leitura dessas emoções, eu agora vou escolher como reagir diante dessas emoções, quais serão os meus comportamentos. Então, eu não utilizarei uma emoção básica contra mim, contra o outro. Eu jamais farei uso da palavra para expressar uma raiva contra outra pessoa. E que essa raiva possa causar uma ofensa, uma ferida emocional no outro. Eu reconheço a minha raiva e sou até capaz de dizer suas palavras, eu estou sentindo raiva diante das suas palavras, mas agora eu começo a compreender por que você está dizendo isso. Isso é a comunicação não violenta. Eu não estou ofendendo a outra pessoa, estou admitindo a emoção que eu estou sentindo. E agora eu escolho o que eu vou fazer com essa emoção. Eu não vou agredir o outro. Eu não vou dizer que a outra pessoa está errada. Eu não vou dizer que a outra pessoa é culpada por estar gerando essa emoção dentro de mim. Eu vou compreender que ela tem o direito de expressar o que ela quer expressar. E eu vou escolher o que eu faço com a interpretação dessas emoções, desses sentimentos da outra pessoa. Veja, isso é uma habilidade que se aprende na arte da comunicação. Por isso que comunicação não é algo tão fácil, mas é possível você desenvolver essa habilidade de se comunicar bem. Quem se comunica bem detém um poder maravilhoso de expressar com clareza, com objetividade, seus sentimentos, suas ideias, sua visão de mundo, suas opiniões e também aprende a escutar. Aprende numa escuta ativa, dedicar atenção a outra pessoa, não é? Então, quando eu consigo interpretar os sentimentos, as palavras e as necessidades do outro, que são expressas através de palavras, gestos e atitudes comportamentais, eu já consigo compreender como eu devo agir, como eu devo atuar em relação ao outro, não é? O que a pessoa está pedindo na palavra dela, na forma como ela se expressa? Veja, quando nós conversamos com alguém, quando nós desejamos nos comunicar com alguém, sempre haverá ali uma necessidade que eu estou expressando. Essa necessidade que eu estou expressando, primeiro eu tenho que ter clareza a própria necessidade que eu estou expressando. E será que o outro vai compreender a minha necessidade? Será que a outra pessoa está interpretando claramente aquilo que eu tenho por necessidade? O meu pedido? Veja, expressar as 4 informações de observação, sentimentos, necessidades e pedidos exige uma distinção entre observação e juízo de valor. Quando eu observo o outro, eu não estou emitindo juízos de valor. Eu não deveria emitir juízos de valor. Se eu emito juízos de valor, isso já é um julgamento, isso já é uma avaliação comportamental. Estou avaliando, eu estou identificando, estou expressando o meu parecer sobre a conduta do outro. Então, o nosso escritor, psicólogo Marshall Rosenberg, ele nos fala que existe uma distinção muito grande entre observação e juízos de valor. A Aldenora está falando que as palavras muitas vezes são lâminas cortantes que destroem afeições. Exatamente, exatamente. Não é fácil você manter bons relacionamentos, não é fácil você manter uma boa convivência, porque minha palavra pode agregar ou desagregar, ela pode construir ou destruir.
a depender das emoções que eu expresso através delas, do nível de intensidade, dos conceitos, dos valores e crenças que eu estou expressando. Então, primeiro ponto, observação é diferente de juízo de valor. O juízo de valor já é uma rotulação, já é uma ideia preconcebida que eu estabeleço em relação a outra pessoa. Você não me valoriza. Quando eu expresso isso, você não me valoriza, eu estou emitindo um juízo de valor. Quando eu digo você não me valoriza, eu não estou expressando o meu sentimento, eu estou emitindo um juízo de valor, uma avaliação. Então, esse juízo de valor, essa avaliação, é uma cobrança, é uma crítica, é uma culpabilização. Então, existe uma diferença entre sentimentos e opiniões. Emitir, expressar um sentimento significa eu estou triste. Eu estou triste diante de tudo isso que está acontecendo. Eu estou triste porque eu compreendi isso. Você expressa o seu sentimento, mas você não ofende o outro. Você não ataca o outro. Você não julga, culpabiliza o outro para expressar o seu sentimento. E aí vem a necessidade, os valores e estratégias que você vai estabelecer no ato da comunicação. Então, eu gostaria muito que você prestasse atenção em mim. Veja, quando eu falo, eu gostaria muito que você prestasse atenção ao que eu estou dizendo. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse artigo que eu escrevi. Eu estou expressando claramente o meu desejo, a minha necessidade e o meu pedido. Não adianta eu chegar para uma pessoa e dizer, você é desatenta. Em que eu estou contribuindo para a pessoa prestar atenção? Em nada, absolutamente. Eu tenho que construir uma frase que expresse claramente o que eu preciso, a minha necessidade, o meu pedido. Então, os 4 pilares, observação, sentimento, necessidades e pedidos, eu preciso aprender a expressá-las, esses 4 pilares, e aprender também a compreender os pilares do outro. Não são só as minhas observações, sentimentos, necessidades e pedidos. É observação, sentimentos, necessidades e pedidos do outro. Eu estou compreendendo o que o outro está dizendo? Eu compreendo o que a outra pessoa está expressando? Então, veja, a comunicação não violenta nos habilita a estabelecer relacionamentos mais profundos, maior conexão espiritual com o outro. Ou seja, você aprende a fazer a leitura da alma da outra pessoa. Você aprende a estabelecer uma conexão profunda com a outra pessoa. Por quê? Primeiro porque você expressa com muita clareza o que você pensa, o que você sente. Você reconhece suas necessidades e sabe expressá-las claramente. E quando você expressa as suas necessidades através do pedido, esse pedido é muito diferente de uma exigência. Olha aí outra coisa muito importante. Quando eu expresso o meu pedido, eu gostaria que você prestasse atenção ao artigo que eu escrevi. Eu estou expressando um pedido, não é? É muito diferente de chegar e dizer, você não presta atenção em nada do que eu escrevo. Você não lê nada do que eu escrevo. São posturas absolutamente distintas. O pedido, ele não pode ser sinônimo de exigência, de ameaça, de punição, de retaliação. Você tem a obrigação de me fazer feliz. Veja, isso é uma ameaça. Isso é uma cobrança. E é uma cobrança que gera culpabilização. Eu estou culpando você por você não me fazer feliz. E há de se perguntar, será que o outro tem a obrigação de nos fazer feliz?
A responsabilidade da felicidade é nossa, não é do outro, não é da outra pessoa. Eu não posso responsabilizar o outro pela minha infelicidade. Minhas emoções, meus sentimentos são responsabilidade minha e não da outra pessoa. Mas eu posso expressar o quanto eu desejaria que essa pessoa me desse um pouco mais de atenção. E aí eu tenho que escolher com muito cuidado as palavras. Eu gostaria tanto que hoje à noite você pudesse assistir um filme comigo. Eu gostaria tanto de ter momentos, hoje à noite, ou no final de semana, onde nós pudéssemos conversar um pouco mais, sem tantas atribulações. Eu gostaria. Será que é possível? Veja que é uma forma absolutamente diferente de se colocar, né? Você não me dá atenção, você não assiste filme comigo, você não passa o final de semana comigo, você passa pouco tempo comigo. Veja, essa forma de comunicação é absolutamente desastrosa para os nossos relacionamentos. Então, perda de afeições, destruição de confiança, decepções, ingratidões, tudo isso é um aprendizado. Nós não seríamos quem somos hoje se não tivéssemos passado por tantas experiências. Porém, essas experiências que não nos trouxeram tanto êxito como nós gostaríamos, mas nos trouxeram lições, nos trouxeram muito aprendizado. Quais foram as minhas atitudes nesse relacionamento que fracassou? Como é que eu expressava os meus sentimentos? Como é que eu expressava as minhas necessidades? Eu utilizava uma linguagem muito clara, muito objetiva. Eu transformava o outro numa estrutura necessária para a minha felicidade? Será que eu responsabilizava o outro pela minha felicidade ou será que não? Então, todo relacionamento traz muito aprendizado. Todo relacionamento nos traz muito aprendizado. Quando nós utilizamos a comunicação não violenta para ouvir as nossas necessidades mais profundas e a dos outros, nós percebemos o quanto que o relacionamento é uma grande oportunidade de aprendizado. Como eu me descubro através da outra pessoa? Eu descubro os meus limites, as minhas vulnerabilidades, as minhas dificuldades, os meus bloqueios emocionais, a minha capacidade ou incapacidade de expressar meus sentimentos, meus pensamentos. Tudo isso faz com que nós aprendamos a lidar melhor com toda a nossa personalidade. Então veja que nós estamos em processo de autoconstrução diária. Esse processo de autodescobrimento, de uma consciência mais ativa sobre quem somos e quem gostaríamos de ser, nos proporciona uma ferramenta fundamental, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento nos libertará de erros que nós cometemos. Ninguém tem a obrigação de me fazer feliz. O mundo não me deve nada. Eu não tenho que estar culpabilizando as pessoas e o mundo pela minha trajetória de vida pessoal. Então, eu sou responsável por um processo de autoconhecimento, de autodescoberta, desenvolvendo essa reflexão, essa autoanálise sobre as dificuldades que me dificultam. Não só estabelecer bons relacionamentos com as pessoas, mas a boa relação comigo própria também. Então veja, ninguém passa pelas nossas vidas por um acaso. Não existem acasos na nossa vida. As pessoas contribuem para que nós possamos absorver cada vez mais boas posturas comportamentais ou não.
Quantos de nós nos deixamos influenciar por estados emocionais negativos? Cuidado com as decepções, cuidado com as ingratidões, com as perdas afetivas. Você tem um poder de escolher o que você vai fazer com todo esse conjunto de experiências que você vem vivenciando na sua vida. Eu escolho o que eu quero ser. Eu escolho me tornar autora da minha própria história de vida, ou eu escolho ser uma vítima de outras pessoas. O vitimismo é uma característica de personalidade. Essa característica de personalidade nos coloca como reféns dos relacionamentos. Nós achamos sempre que o mundo nos deve alguma coisa. Então, quando um relacionamento se acaba, quando um relacionamento se interrompe, há de se perguntar de ambas as partes o que houve para que esse relacionamento não tivesse uma continuidade. Quais foram os meus erros nessa relação? O que eu poderia ter evitado? Se eu fiz tudo possível para que o relacionamento não se interrompesse e ele se interrompeu, eu já sei que eu cumpri o meu dever. Agora, sempre nós cometemos alguns erros, mas nem sempre nós temos consciência desses erros. O processo de autoconsciência é um processo absolutamente necessário, porque quando nós adquirimos consciência quanto à responsabilidade dos nossos comportamentos, quanto às consequências das nossas atitudes, começamos a observar que nem todo comportamento nos convém, assim como nem todo relacionamento de profundidade e de intimidade nos convém. Nós temos que aprender a selecionar, a escolher os nossos parceiros e parceiras por uma questão fundamental, que é a afinidade espiritual. Sem afinidade espiritual, sem conexão espiritual, o desejo, o interesse, a paixão passa. E quando passar a paixão, o que vai restar desse relacionamento? Quando não há a base da afinidade espiritual. Havendo afinidade espiritual, havendo o respeito, havendo o processo da escuta ativa do outro, a observação, os sentimentos que o outro expressa, eu vou aprendendo a conviver da melhor forma possível com essa pessoa. Então eu vou enxergar nessa pessoa não apenas os defeitos que ela possui, mas as habilidades, as qualidades, as competências, as virtudes que ela já alcançou. E eu vou ter um olhar muito mais amplo do que apenas enxergar o que falta nessa pessoa. Então, relacionamentos que têm por base julgamentos, críticas, cobranças, culpabilizações, não é? Reclamações, é um relacionamento explosivo. E esse relacionamento explosivo está com os dias contados. Não há cumplicidade, não há amizade, não há compartilhamento, não há compreensão das necessidades do outro, das minhas próprias necessidades. Relacionamentos sem respeito não sobrevive. Então eu desejo construir novos relacionamentos abusivos? Relacionamentos onde haja violência? Claro que não. Eu não desejo que isso se repita, não é? Então, o que é um comportamento passivo-agressivo? O comportamento passivo-agressivo, ele é subjetivo. Ele tem diferentes níveis de sutilezas. É a junção da passividade com a agressividade. Então, eu posso ter um comportamento passivo-agressivo quando eu expresso insultos sutis, não é? E essa expressão de insultos sutis, ela pode ser feita de uma forma disfarçada, inclusive através do elogio. Exemplo,
eu comparo um namorado atual com os antigos namorados que eu tive. Você é carinhoso, mas não tanto quanto os demais que eu tive. Isso é um comportamento passivo-agressivo, não é? O silêncio também pode ser oriundo de um comportamento passivo-agressivo. Veja, o silêncio, quando ele é utilizado para desprezar o outro, o silêncio, quando ele é utilizado para que você desmereça o valor do outro, é característico de um comportamento passivo-agressivo, não é? Então, eu posso me utilizar do silêncio para ignorar a outra pessoa. Eu posso me utilizar do silêncio para deixar a outra pessoa com dúvidas, para maltratar emocionalmente a outra pessoa. Isso é característica de um comportamento passivo-agressivo que todos nós poderemos ter em algum momento da nossa vida. Outra característica do comportamento passivo-agressivo é quando eu utilizo o desprezo ou mau humor. Geralmente nós utilizamos o comportamento do desprezo ou do mau humor quando a outra pessoa não atende às nossas necessidades, os nossos pedidos, os nossos desejos. Então, o desprezo ou mau humor eu posso expressar através da fala, através de expressões faciais e posso provocar um profundo desconforto emocional na outra pessoa, não é? Teimosia é outra forma de comportamento passivo-agressivo. Quando alguém se opõe fortemente a um ponto de vista de uma outra pessoa e, além de se opor, ela se recusa a modificar a sua opinião, mudar a sua opinião, mesmo quando suas razões e argumentos são claramente ineficazes. Ela se apega ao ponto de vista. E como ela se apega ao ponto de vista, ela não quer dar o braço a torcer. Ela não quer reconhecer que cometeu, que está errada, cometeu erros, ou que esteja errada numa determinada situação. Então veja, o desprezo, a teimosia, o silêncio, a forma sutil, insultos sutis, tudo isso são características de um comportamento passivo-agressivo. E aí você precisa também aprender a identificar tudo isso. Quando você identifica esses comportamentos passivos agressivos em você, você começa a modificar a sua forma de interagir e se comunicar com as demais pessoas. Eu não posso combater a violência alheia se a violência existe dentro de mim. Simples assim. E essa violência pode estar se expressando de diversas formas, muito sutis. Detalhes que me passam desapercebidos e que muitas vezes nem eu mesma tenho consciência que eu estou tendo um comportamento passivo-agressivo. Então veja que aprender a se comunicar de uma forma não violenta significa um processo de aprendizado de como se comunicar bem, para que minha comunicação não fira emocionalmente o outro e que eu aprenda também a não me ferir emocionalmente pelo que o outro comunica. Quantos conflitos são totalmente mediados quando você aprende técnicas de mediação de conflitos? Então, para isso é preciso, novamente, vou repetir para a gente poder fixar os 4 componentes da comunicação não violenta. É observação, sentimento, necessidades e pedidos. Em relação a si, em relação ao outro, eu observo o que a outra pessoa está dizendo, como ela age, como ela se comporta, sem juízos de valor, sem julgamentos e culpabilizações. Diante do que ela fala, se surgirem dúvidas nessa forma como ela fala comigo, eu vou reinterpretar
ou vou reproduzir a mesma fala. Você quis dizer isso quando você colocou isso, essa frase? Eu não compreendi o que você quis dizer. Então, veja, eu estou dando oportunidade a outra pessoa esclarecer o que ela quis dizer. Além dela esclarecer o que ela quis dizer, ela compreender que eu não compreendi o que ela disse. Quantos conflitos surgem porque, primeiro, nós interpretamos absolutamente diferente aquilo que foi dito, não expressamos o que nós interpretamos, e quando nós expressamos emocionalmente. É uma fala carregada emocionalmente. E as emoções que eu estou expressando através de palavras muito carregadas intensamente, elas podem ter uma conotação de raiva, tristeza, decepção, frustração e tantas outras emoções. Então eu preciso primeiro, se eu tenho dúvidas quanto ao significado do que está sendo dito, eu preciso esclarecer essa dúvida, deixar clara para outra pessoa que essa dúvida vai dificultar a minha compreensão. Me esclareça o que você está querendo dizer. Porque pode ser que a outra pessoa também não esteja tendo facilidade de expressar o que está pensando e sentindo. Então, são duas pessoas que estão tendo bloqueios no processo de comunicação. Então, quando há bloqueios no processo de comunicação, obviamente essa comunicação não trará bons resultados. Porque os bloqueios impedem de uma comunicação clara, objetiva, fluida, que traga bons resultados, que agreguem valor positivo para o próprio relacionamento, não é? Então, a observação com avaliação e julgamento de comportamentos estão em desacordo com os nossos juízos de valor e leva-nos a classificá-los como mais ou erradas. Pessoas são mais ou erradas quando nós classificamos essas pessoas quando elas expressam informações em desacordo com o que nós acreditamos de ser o ideal. Então, veja, a observação, quando ela é feita com avaliação quanto aos comportamentos alheios, nós expressamos juízos de valor. E esses juízos de valor não são nada mais, nada menos do que julgamentos, críticas, cobranças. O que você disse, eu discordo. Então, por eu discordar, eu já estou classificando essa pessoa como má, como errada, como uma pessoa que não merece a minha amizade, não merece o meu amor, não merece o meu sentimento. Veja que toda avaliação que emite um juízo de valor, ela é excludente. Ela exclui. Por quê? Porque no juízo de valor eu estou dizendo que você não merece a minha atenção, que você não merece a minha amizade, que você não merece a minha confiança. Eu estou já classificando a outra como não merecedora. Eu já estou excluindo ela do meu sistema afetivo. Isso é muito profundo, não é? Expressar os próprios sentimentos é importante para o processo da autoconsciência. O que eu estou sentindo diante disso que você está dizendo? Como eu posso expressar isso sem ofender você? Veja, que reflexão interessante. Uma pessoa vem falar conosco, está completamente em perturbação emocional, eu já identifico isso. Coloco minha capacidade de observá-la e diante da observação dela, do que ela diz, de como ela expressa, de como ela se comunica, ela está com uma palavra, com uma comunicação totalmente truncada.
Porque uma pessoa, quando está impactada pela emoção, dificilmente ela faz uso da razão. Então, ela vai expressar o pensamento dela de uma forma desequilibrada. Quando ela expressa, estou observando-a calmamente. Ou seja, estou num gerenciamento das minhas emoções. Eu não me desequilibro com o desequilíbrio da outra pessoa. Então, as palavras que ela vai pontuando, calmamente eu vou repetindo. Você quis dizer isso? Então, veja, a pessoa pode modificar completamente à medida que eu vou fazendo intervenções pausadamente, com a calma, com discernimento, com equilíbrio, interpretando os sentimentos e pensamentos desta pessoa, me colocando na condição que ela está. E isso é uma comunicação não violenta. Então, de um possível conflito que poderia surgir nesta comunicação, eu transformo num diálogo que acrescenta, que une, que agrega, que transforma. E eu posso aprender a utilizar a ferramenta da palavra para pacificar a outra pessoa. Eu só posso ser instrumento da pacificação se eu estiver em paz comigo mesma. Se eu não estiver em paz comigo mesma, se eu estiver alterada emocionalmente, qualquer coisa que a outra pessoa venha me dizer, já me tirará do eixo emocional. Por quê? Porque as minhas cognições, os meus pensamentos estão em desalinho com as minhas emoções, com a minha atitude comportamental. Então vejam que nós poderemos aprender técnicas que nos são absolutamente necessárias para que nós possamos restaurar os nossos relacionamentos atuais e futuros. O que já passou, já passou. Reconheça humildemente os erros que você cometeu. Aprenda a identificar esses erros, para que de um comportamento passivo-agressivo você adquira a habilidade de uma comunicação não violenta. E que novas perdas afetivas não surjam na sua vida afetiva, pela sua incompetência, pela sua falta de habilidade em se comunicar. É verdade que nós não transformamos ninguém, mas nós poderemos ser instrumentos impulsionadores da transformação alheia, desde que a outra pessoa assim o queira. Então é preciso ter muita sabedoria no ato de falar. E a sabedoria no ato de falar significa prudência, estudo, conhecimento. Nós precisamos aprender, nós precisamos adquirir novos conhecimentos que nos ajudem a nos transformarmos em pessoas melhores do que nós fomos até então. Veja que uma ferramenta como essa de Marshall Rosenberg, eu trouxe aqui essa teoria de Marshall Rosenberg, que já está sendo aos poucos veiculada, inclusive no próprio movimento espírita, porque é uma ferramenta muito interessante. Essa ferramenta nos traz muitos conhecimentos que a própria doutrina dos espíritos também já nos traz sobre a necessidade da eliminação dos julgamentos, das culpabilizações, das críticas, das cobranças. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Jesus já dizia isso, não é? Então, que Deus nos abençoe sempre nas nossas experiências, nos nossos aprendizados, e que nós comecemos cada vez mais a transformar aquilo que precisa ser transformado na nossa forma de conviver em sociedade, nos nossos comportamentos. Nós agredimos as pessoas através até da nossa energia mental, que dirá comunicação verbal. Existe uma linguagem que ela não é proferida, mas que ela é sentida, a linguagem corporal, não é? Essa linguagem corporal, ela expressa
as nossas energias mentais. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você projeta em forma de pensamentos. Você pode ser um instrumento da violência e você não se apercebe disso. O comportamento passivo-agressivo é um comportamento violento e que nós estamos internalizando esse comportamento no nosso dia a dia. Quando nós não temos paciência para escutar o que a outra pessoa tem a dizer, quando nós julgamos, criticamos, culpabilizamos, condenamos as outras pessoas, quando nós muitas vezes participamos com juízos de valor sobre quem merece e quem não merece. Veja que o espírita não pode ser excludente. O espírita precisa aprender a incluir afetivamente o outro na sua vida. Se ele está excluindo, quem vai restar na sua lista no final das contas? Se todas as pessoas estamos excluindo porque elas são imperfeitas, são falíveis, têm imperfeições, quem vai restar na nossa lista de amizades, de relacionamentos? Ninguém, nem nós próprios. Então veja que a exclusão vai na contramão da compreensão. A capacidade de compreender o outro. A capacidade de não julgar o outro. A capacidade de tolerar as falhas humanas. A capacidade de suportar as imperfeições alheias. Quanto mais evoluídos e amadurecidos espiritualmente, maior a capacidade que nós temos de aprender a lidar com pessoas absolutamente distintas de todos nós. Mas isso exige evolução espiritual. E a evolução espiritual se dá por dois caminhos, duas vias. Aprendizado intelectual, o conhecimento que nos liberta da ignorância e o amor colocado em prática. Então, fora do amor, haverá sempre julgamento. Porque o julgamento não tolera. O julgamento é excludente, o julgamento não ama. O julgamento culpabiliza e condena, critica, exclui. Então, no ato de julgar o tempo todo as pessoas pelo que elas dizem, pelo que elas não dizem, pelo que elas fazem, pelo que elas não fazem, eu estou excluindo essas pessoas da minha vida. Então, isso vai na contramão dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Conhecereis meus discípulos por muitos se amarem, são palavras do Cristo. Então, nós temos que aprender este aprendizado. O aprendizado do amor. O amor liberta consciências. O amor nos liberta da nossa ignorância. O amor nos amplia espiritualmente. O amor nos capacita a intervir da melhor forma possível na vida do outro. Você quer fazer uma diferença no mundo? Influencie as pessoas positivamente. Faça tudo o que for possível para que as pessoas se sintam bem. Então, meus queridos, nós desejamos a todos vocês muita paz. Muito obrigada por estarem presentes nesta live. Muito obrigada. Convidamos vocês a se inscreverem no nosso canal no YouTube, Carla Júlia Marcelino, que é com K, tá certo? Palestras como essas e com outros temas nós estamos abordando no nosso canal no YouTube, inclusive com cursos também. Agradeço profundamente o convite do Seno para ministrarmos esta live, nos colocamos à disposição de todos vocês para temas semelhantes, outros temas que vocês desejam abordar. Juliana, um abraço, querida. Meus queridos, vamos fazer a nossa prece de finalização desta live. Mestre Jesus, que Deus nos abençoe profundamente. Nos ajuda, Senhor, nos soergue da nossa ignorância espiritual e emocional. Ajuda-nos a modificar o nosso comportamento. Ajuda-nos a modificar o conjunto de maus hábitos que nós adquirimos indevidamente nessa atual existência. Abençoa-nos passo a passo. Que tua luz, que tua misericórdia infinita esteja a nos guiar hoje e sempre. Abençoando a todos aqueles que puderam estar presentes nessa live ou não.
Que Deus nos abençoe. Meus amigos, muita paz. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Muita paz. Beijos em todos. Obrigada, Aldenora, pelo convite de ministrarmos esta live. Muito obrigada. Um abraço fraterno em todos vocês. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.